Juros altos nos Estados Unidos, mais desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e também um novo lockdown na China. É uma possível nova crise que está acontecendo, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes da gente entrar no mérito se de fato é uma nova crise ou não, vamos aos fatos. Nas últimas semanas, o Fed, que é o Banco Central Americano, ele aumentou os juros dos Estados Unidos em 0,25%. Claro que comparado à realidade do Brasil aqui, esse aumento ele acaba sendo pouco representativo. Mas para a realidade americana, esse aumento de 0,25 já é um ponto de atenção, tendo em vista que a inflação ela vem aumentando não só nos Estados Unidos, mas é um movimento global, devido à cadeia produtiva ter sido afetada lá em 2020. E aí os Estados Unidos está passando por uma inflação que não era vista há 40 anos. A última vez que isso aconteceu, inclusive, foi ali pouco depois do fim do padrão ouro, que aí os países começaram a injetar bastante dinheiro na economia, bastante estímulos, e aí isso acabou gerando uma inflação que durou ali mais ou menos até a metade da década de 80, e aí os Estados Unidos começou a cair essa inflação, consequentemente a taxa de juros. E aí o tempo foi passando. Lá em 2007, um pouco antes da crise do subprime, a inflação dos Estados Unidos estava alta também e o juros estava em 5%, uma realidade totalmente distante dessa atual, porém ainda é um ponto de atenção, porque existe uma expectativa que essa inflação ela vá persistir ainda mais e, consequentemente, a taxa de juros vai aumentar para conter essa inflação. Além desse aumento que eu citei anteriormente, já é esperado mais um aumento agora para maio, de 0,5%, e gira em torno do mercado uma expectativa que os juros americanos ele feche em 2% até o final do ano. E aí a gente tem alguns impactos. Os dois principais deles são, o primeiro, a gente vai ver muita fuga de capital de outros países, como aqui do Brasil, países da América do Sul como um todo, Europa, Ásia. A gente vai ver um movimento de fuga de capital, os investidores tirando esses dólares desses países e indo para os Estados Unidos. Até porque na visão deles, e que de fato não deixa de ser verdade, os Estados Unidos têm um risco muito menor do que um país emergente, do que um país que não tem uma representatividade no PIB que os Estados Unidos têm ou algum outro grande país. Então isso acaba atraindo mais capital. Então se tira dólares daqui do Brasil, por exemplo, e leva para outro lugar, os dólares aqui ele começa a ficar mais escasso. Se ele fica escasso, o preço aumenta. E aí a gente pode ver um aumento da inflação aqui ou uma constante da inflação. A inflação ela não consegue baixar, ela começa a ficar constante, sempre naquele mesmo patamar, porque o dólar foi-se embora. Então, aquele dólar ficou mais caro, os custos de produção aumentaram, a gente teve uma cadeia produtiva e também uma cadeia de transporte, uma logística toda que foi afetada nesses últimos 2 anos e meio. Então, a gente tem um impacto sendo sentido de 2 anos atrás, que ainda não passou. E aí a gente entra em outro ponto aqui do vídeo também, que complementa, é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que acabou afetando as commodities, acabou afetando outros setores logísticos também. E isso aí acaba influenciando, porque se a cadeia produtiva ela foi afetada, esse preço ele é repassado ao produto, consequentemente é repassado ao consumidor. E aí esse movimento ele pode ser visto devido a esse aumento ainda mais da taxa de juros norte-americana. O segundo ponto é que os Estados Unidos, como todos os outros países, óbvio, ele tem muita dívida. Então, uma coisa é essa dívida crescer a 0,25% ao ano, e outra coisa é essa dívida crescer, uma dívida trilionária crescer a 2% ao ano. Então, de fato, isso aí pode ter um impacto muito forte na economia dos Estados Unidos, até porque uma dívida ela já não é boa, e uma dívida que é crescente a 2% ao ano, ou quem sabe até mais, a gente não sabe quais são as perspectivas nos próximos meses, isso aí vai impactar diretamente. Então, o Fed, como uma organização, ele vai fazer o máximo possível, que ele não precisa aumentar essa taxa de juros tanto, ou que se precisa aumentar, ele vai fazer o máximo que ele puder para que essa taxa de juros ela comece a cair gradativamente. Além disso, ainda está acontecendo um novo lockdown na China, e aí a gente tem principais impactos tanto na cadeia de fornecimento quanto de produção, porque um dos maiores portos do mundo, que é o de Xangai, ele encontra-se fechado com muitas restrições. Para se ter uma ideia, o tempo médio de um navio atracar e descarregar toda a mercadoria gira em torno de 4 dias, e atualmente está levando em média 12 dias, ou seja, 3 vezes mais o tempo de espera. E aí a gente tem mais custos para aquela empresa que está exportando ou importando,
lá da China. E esses custos vão ser repassados à cadeia de produção, vão ser repassados à cadeia de fornecimento e, consequentemente, vai chegar a nós consumidores. Isso aí vai pressionar muito mais a inflação, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo também. É bem difícil cravar o que é que vai acontecer nos próximos meses, até porque há meses atrás a gente não tinha esse cenário que a gente tem hoje. Por isso a importância de você investir o seu dinheiro de uma forma inteligente, buscar ativos descorrelacionados e mesmo que você venha a perder, que você venha a perder muito pouco comparado a tudo que está acontecendo no mercado. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui a sua opinião. Você acha que de fato a gente está próximo de uma nova crise, a gente está próximo de uma nova recessão? Ou se simplesmente essa inflação ela vai ser passageira e vai acabar passando, os juros vai acabar caindo nos próximos meses? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Me siga nas redes sociais e até a próxima. Tchau!